Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, cumprindo com aquilo que a gente tinha programado, com aquela nossa, que eu tinha falado na aula passada, tá? Então eu estou colocando aqui para vocês, sempre com uma semana de antecedência à aula, para que vocês tenham um tempo em casa de assistir isso, de tirar dúvida, dar uma lida no material que a gente põe, de uma forma assim, bem tranquila, para que de fato faça sentido aquilo que a gente está falando em ter um tira-dúvidas no dia da aula, tá? Eu não pretendo fazer aulas online, tratar todo o conteúdo assim de forma online por conta das dificuldades que o sistema coloca. Quando todo mundo se conecta ao mesmo tempo, parece que a coisa não funciona, principalmente para mim que estou fora de Jaguariúna, parece que o problema é maior. Apesar de eu ter uma conexão boa aqui, não funciona legal, pessoal. Eu tenho a experiência que a gente tem. Então, por isso, pessoal, a preocupação em fazer de uma forma assim que seja mais produtivo e dando continuidade. Então, pessoal, vamos lá, efetivamente é o que realmente nos interessa. E o que nos interessa agora é falar do quê? Falar de execução específica. Tá. Quando a gente fala de execução específica, pessoal, é importante ter uma noção do que seja isso, tá? Por quê? Por que eu falar o termo execução específica é importante? Porque em muito lugar, em muita petição, em muito ponto de lei, em muita doutrina, vocês vão encontrar a expressão execução específica. E a execução específica, pessoal, é um tema que a gente tem que tratar agora, e é uma coisa assim que para mim me marca bastante e eu acabo falando muito em sala de aula no que seria isso, como seria, mas hoje é o momento da gente falar especificamente execução específica. O que é isso? Tá? Execução específica é tentar garantir ao sujeito aquilo que ele tem direito exatamente da forma como está descrito no título. Tá? O que dá o direito ao sujeito é o título, e o título descreve esse direito. Então, tentar fazer isso da forma mais precisa possível, da forma assim mais objetiva possível, tratando efetivamente do que está previsto naquele documento, é a execução específica, dar especificamente aquilo que o sujeito tem direito. Tá? É lógico, né, pessoal? Quando eu for em dar aquilo que o sujeito tem direito, a gente pode partir para dois caminhos, para duas situações bem específicas, bem claras. Primeira delas, pessoal, quando eu tenho um valor em dinheiro, dinheiro é sempre igual a dinheiro. É um bem absoluto por natureza, um bem fungível por natureza. Então, se ele tem direito a R$ 100, é super fácil de entregar objetivamente aquilo que especificamente o sujeito tem direito. Porque eu dou para ele R$ 100, R$ 100, tá, R$ 100. Só isso? Não, mais tudo que ele gastou para chegar até isso, mais a correção monetária, mais uma multa se estava previsto. Todas essas situações estão lá, mas é fácil. Por quê? Porque é dinheiro, é pecúnia. Tá? Daí nós vamos ter outras situações, outros tipos de título que vão além desta situação da pecúnia. Eu quero que entregue tal coisa, eu quero que faça tal coisa, eu quero que deixe de fazer alguma coisa. Então, basicamente, quando nós falamos de execução específica, por mais que exista a utilização da expressão execução específica em obrigação pecuniária, em obrigação pecuniária nem se fala, porque é o valor corrigido com seus acréscimos legais. Tá? Agora, quando eu falo de obrigação de fazer, não fazer, entregar, tá? Essas obrigações, o que me interessa é o resultado útil, é aquela coisa, é aquele bem que por muitas vezes, inclusive, é um bem infungível. Tá? Então, para que a execução específica funcione, tá, o juiz tem alguns meios, algumas ferramentas de fazer com que aquilo seja cumprido da forma com que está previsto no título. Então, execução específica faz muito sentido quando nós temos obrigações de fazer, não fazer e entregar alguma coisa. Tá? Então, esta é a situação. Buscar o quê? Exatamente aquilo que foi convencionado, aquilo que o sujeito tem por direito, aquilo que é dele por natureza, aquilo que está previsto no título, aquilo que está no contrato, aquilo que foi ajustado entre as partes. Então, é disso que a gente está falando, tá? Exatamente daquilo que foi convencionado pelas partes. Buscar entregar aquilo antes de virar em perdas e danos, antes de transformar aquele negócio em dinheiro propriamente dito. Tá? Só faz sentido e obrigação de fazer? Obrigação. Veja,
Por quê? Porque é obrigar o sujeito a cumprir aquilo. Veja, faz sentido na obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa certa. Por quê? Porque são coisas específicas, tá? Quando é dinheiro, eu vou dizer, não faz sentido, e é disso que eu estou dizendo, por quê? Porque dinheiro é dinheiro. Dinheiro é fácil, qualquer dinheiro, qualquer a importância vai resolver, nem que seja parcialmente aquela obrigação que existia. Tudo bem? Então, essa é a situação. A execução específica é mecanismos que a gente busca dentro da lei para que o magistrado possa garantir ao credor exatamente aquilo que estava previsto no título, para seu direito. Tudo bem? O que mais, pessoal? Tem que ser o mais próximo possível daquilo que ele teria recebido se a obrigação tivesse sido cumprida espontaneamente. Tá? Então, lógico, eu comprei um negócio para mim, comprei um negócio para usar numa festa. Tá? Ah, passou a festa, não vai ser exatamente igual. Mas tem que tentar satisfazer, tem que tentar fazer da forma mais objetiva possível. Não tem como mais fazer, daí na impossibilidade, daí a gente converte em perdas e danos, mas a gente já vai falar sobre isso na sequência. Mas a ideia da execução específica é o quê? A satisfação mais próxima possível daquilo que teria se fosse cumprido no momento correto. Tá? A gente tem duas formas básicas de execução, que a gente já deve ter falado várias vezes em sala, porque isso faz parte do meu discurso, né? Então eu acho assim meio repetitivo até o slide, mas eu tenho que colocar. Então quais são as duas formas de execução? Coerção e subrrogação. Tá? Subrogação é aquela que resolve com dinheiro. Por quê? Porque eu vou lá no teu patrimônio, no patrimônio do executado, pego um pedaço dele, vendo, me subrogo, daí que vem o nome, me subrogo nos produtos da venda, pego o dinheiro, pago as custas do processo, pago as despesas, pago os honorários e pago o credor. Se sobrou dinheiro, devolve para o executado. Se faltou dinheiro, vai lá, penhora outro bem, vende e faz a mesma coisa. Tudo bem? Então isso é execução por subrogação. Quando que se utiliza? Normalmente execução por quantia certa, quando eu estou procurando um valor. Tá? E quando o dinheiro resolve. Quando eu não conseguir fazer a obrigação específica, convertir ela em perdas e danos é converter a uma ação, uma obrigação em dinheiro, daí eu transformo isso em dinheiro em uma execução por subrogação. Coerção é exatamente disso que nós estamos falando. Coergir alguém pode parecer assim, se você pegar, não uma coisa bonita, não uma ação legal, né? Porque eu estou tirando a opção da pessoa de fazer de outra forma. Eu estou tentando um meio de obrigar a pessoa a fazer aquilo, tá? Mas se aquilo que deve ser feito é o que está previsto pelo direito, coagir não é errado, coagir é certo. Tá? Então, coação, coagir, impor, fazer com que aquilo seja realizado, é o que a execução específica busca fazer. São esses poderes que são dados ao magistrado para que ele possa cumprir a obrigação, porque não ele cumprir a obrigação, obrigar o devedor a cumprir a obrigação. Veja, quando nós estamos falando de execução específica, não existe uma coisa que o juiz possa fazer que vai resolver o negócio. Tem que ser o próprio devedor que tem que fazer. Ele que tem que ir lá, ele que tem que pegar, ele que tem que integrar, ele que tem que fazer. Então, nisso, não tem dinheiro que eu resolva, tá? Vai ter algum mecanismo que tentar coagir, tá? Tentar forçar o sujeito, tirar dele a opção de fazer de outra forma. E é disso que nós estamos falando, pessoal, desta situação, desse coagir. Tá? Dentro disso, pessoal, a lei prevê algumas providências, algumas coisas que assegurem, que busquem um resultado prático equivalente. Tá? Para isso, a gente tem previsto no 497 do Código de Processo Civil ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer, ou não fazer. Tá? Então, são formas que a lei dá ao magistrado para que aquilo possa ser feito. Veja um exemplo. A fabricante de veículos comprometeu-se a entregar ao autor um carro. Quando da sentença, ele não é mais fabricado. E, em vez de determinar a conversão em perdas e danos, o juiz pode condenar a entregar um veículo equivalente, mesmo que isso não tenha sido pedido na petição inicial. Pediu um carro, foi substituído por um modelo mais novo. Então, obriga a entregar um carro do modelo mais novo. Teoricamente, vai surtir o mesmo efeito. E isso é melhor, gente, fazer do que converter em dinheiro.
Tá? A gente vai converter em perdas e danos sempre na última possibilidade. Esse é um exemplo que a gente está mencionando e que a gente vai chegar mais claramente com relação a isso. Para que isso seja possível, pessoal, opa, né? Tem um pernilongo mexendo o saco, vê se pode, né? Estou gravando isso de manhã e tem um pernilongo aqui no meio do meu escritório me incomodando. Tá? Então, mas voltamos lá, pedido específico. Pessoal, sempre quando a gente fala para vocês, a gente diz a parte mais importante do processo é o pedido. Tanto no processo de conhecimento e, obviamente, que no processo de execução. Então tem que pedir, exatamente, tem que mostrar, tem que esclarecer, tem que. E aqui nós vamos além do pedido, porque a gente vai pegar também, principalmente, aquilo que está no título, né? Então, veja, se não é possível fazer aquilo que está no título, tá? Eu vou tentar buscar um resultado equivalente. Tá? E para isso deve constar do pedido essa citação. Se não consta, o juiz vai ter que tentar ele mesmo integrar isso ao direito. Mas é aquele caso do carro que não é fabricado mais, é aquele caso do buffet para o casamento que já se realizou e que não foi entregue. Né? Não vai ter como eu fazer aquilo de uma forma objetiva. Tá? Então vai ter como chegar ao resultado equivalente. Nesta situação eu penso na conversão em perdas e danos. Tá? Então vou procurar o resultado equivalente. No caso do carro, não é fabricado? Entrega o outro que é fabricado no lugar. Ah, parou de fazer Fiat 147, o que começou a fazer na sequência? Fiat Uno. Então não obriga a Fiat a entregar um Fiat Uno 147, obriga a entregar um Fiat Uno. Ah, mas é muito melhor, mas é um equivalente. Tá? Mas nesse caso tem equivalência. No caso do buffet da festa de casamento tem equivalência? Se o buffet não apareceu no dia da festa, não tem equivalência. Tá? E é disso que nós estamos falando. Se tiver um resultado equivalente, nós corremos atrás do resultado equivalente. Se não tem resultado equivalente, a gente vai transformar em perdas e danos. Tá? Vejam lá. Eu vou fazer a conversão em perdas e danos daquela obrigação de fazer, não fazer ou entregar em duas possibilidades que estão previstas no 499 do Código de Processo Civil. Quais são elas, pessoal? Primeiro, é impossível, não dá mais para fazer. Aqui nós temos um caso que a gente, só para não variar muito de exemplos, tá? A questão do casamento. Tem uma festa de casamento e o buffet está programado para aquele dia. Chega o dia, acontece o casamento e o buffet não aparece para servir os convidados na festa. É possível trocar isso, fazer de uma outra forma? Não, não é possível. Vai ter que ser aplicado perdas e danos. Vai ter que existir uma indenização pela obrigação que não foi cumprida. E que não é possível mais ser cumprida porque o casamento já aconteceu. Quando, eventualmente, aquele sujeito que deveria fazer não fez, e o devedor pede, né? Ou, digamos assim, quando o devedor não faz e o credor pede. Tá? Só nessa situação eu posso pensar na conversão em perdas e danos. Então, primeiro, houve impossibilidade, uma situação que justifica automaticamente o pedido de perdas e danos. Segundo, o sujeito não fez. Tá? E daí o credor pode requerer a conversão. Tá? Mas sempre vai existir uma preferência pela obrigação específica. Tá? Para ilustrar essa situação, pessoal, vamos pegar um caso da Justiça do Trabalho. Tá? Na Justiça do Trabalho, nós vamos ter situações, por exemplo, como aquela questão da insalubridade. Né? O sujeito é membro da CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e como membro da CIPA, ele adquire uma estabilidade provisória. O sujeito sofreu um acidente de trabalho, ficou afastado, recebeu benefício previdenciário por 30 dias, mas recebeu o benefício previdenciário em função do acidente. Quando ele volta para a empresa, ele tem uma estabilidade provisória também. Tá? Então, seja lá qual foi o motivo que deu estabilidade provisória para o empregado, ele tem esse negócio. Se por algum motivo ele é demitido no período de estabilidade, o que ele tem direito, pessoal? Ele tem direito ao posto de trabalho. Tá? E se ele é demitido e ele entra com uma reclamatória trabalhista e ele vai pedir isso, existe na jurisprudência dos tribunais do trabalho um entendimento pacífico, no sentido de que o sujeito tem direito ao cargo de trabalho, ao posto de trabalho, e não à indenização do valor. Então, como é que tem que ser feito a pedido, pessoal? O pedido tem que ser feito assim, sujeito, olha,
sofreu um acidente, foi demitido quando voltou ao trabalho, ele quer a reintegração na empresa. Ah, não pode pedir a indenização do valor direto? Não. Eles têm que fazer a indenização, a petição pedindo da seguinte forma: quero a reintegração ao quadro de funcionários da empresa. Caso isso não seja possível, requer a conversão deste direito à indenização ao período de estabilidade que o trabalhador tinha. Por quê? Porque se o sujeito entra pedindo não a reintegração ao posto de trabalho, que é o que ele tem direito, e apenas a indenização, o Tribunal do Trabalho, existe uma jurisprudência dominante dizendo que ele não tem direito. Ele só vai ter direito se ele estiver disposto a trabalhar. Então, da onde que vem essa ideia? Que aquela conversão em perdas e danos da estabilidade deve ser feito em último caso. E o credor só tem direito a pedir a conversão da estabilidade em perdas e danos se efetivamente ele foi impedido de trabalhar. Tá? E, inclusive, pessoal, isso é coisa que a gente usa na condição de advogado de empresa, advogado de reclamado, o sujeito pede o, a, a estabilidade, né? Automaticamente na primeira audiência, você como defensor da empresa vai olhar para o sujeito e vai dizer, viu, teu emprego está lá, volta a trabalhar, a gente quer você lá, foi um equívoco nosso que isso aconteceu, né? E a gente reconhece que você tem estabilidade, então você tem que voltar a trabalhar. Qual é o intuito disso? Se ele volta a trabalhar, ele não vai ter direito à indenização, eventualmente só o período que ele ficou afastado. Tá? Se eventualmente isso muitas vezes acontece em audiência, o sujeito olha, não, lá eu não volto, não quero. Se ele diz que ele não quer voltar, automaticamente ele perde direito a toda a estabilidade que ele tinha. Tá? Então isso é uma coisa assim, macete do advogado trabalhista. Você faz isso justamente por conta dessa questão da conversão em perdas e danos. É a última coisa que deve acontecer. Tá? Claro que a audiência às vezes gera aqueles clima legal, aquelas situações de audiência, né? Como advogado você vem na malandragem, oferece para o cara volta a trabalhar, o sujeito olha, beleza, quero voltar, daí a empresa não quer de forma alguma aquele sujeito, e você diz, não, pensando bem melhor se ir embora, eu vou te pagar. Tá? Isso acontece? Acontece. Só que os advogados têm que estar preparados para saber a consequência da possibilidade da conversão ou não em perdas e danos e principalmente do entendimento jurisprudencial dos tribunais a respeito disso. Senão você acha que tem o direito, faz o pedido e não sabe o que vai dar nisso, ok? Então, apenas mostrando o que é preferível, o que é o ideal, sempre, pessoal, é ao direito específico, à execução específica, o bem, a coisa, nesse nosso exemplo, o posto de trabalho, e não o valor que ele vai receber em função disso. Tudo bem? Então, conversão e perda de danos, sempre o último caso. O que mais eu coloco aqui? Tem que ter recusa do devedor, né? O credor não pode ter preferência, então eu não posso preferir a conversão, tem que ir exatamente atrás daquilo que eu estou procurando, tá? Mas bem objetivo, bem claro, o que você tem que entender é que você tem que ir atrás do seu direito de acordo com ele está no título, seja na lei, seja esse título uma letra da lei, seja esse título um contrato, um documento qualquer que tem força executiva, tudo bem? Mecanismos para compelir o devedor. Então, o que a gente pode fazer para obrigar, para coagir, para entrar nessa seara de fazer com que o direito efetivamente seja cumprido? Tá? Multa, mais comum, né? Que a gente tem a fixação da multa, tem que entregar tal coisa, não fez, fixa uma multa. A construtora tem que entregar um apartamento que foi vendido na planta no prazo de tanto. Não faz, multa em cima da construtora. Outra situação que pode ser, quando é entregar a coisa, eu posso ter um mandato de busca e apreensão. Vou lá, é entregar tal coisa, existe a coisa, vai lá e pega a coisa e entrega. Tá? Então, bem objetivo. Aqui, pessoal, eu trago para vocês um conceito simples que a gente pode encontrar nessa seara do processo de execução e que muitas vezes pode passar desapercebido. Tá? Então, o que é isso, pessoal? O que é a expressão atentado, pessoal? Atentado, juridicamente falando, processualmente falando, é o descumprimento de uma determinação judicial. Então o juiz mandou ir lá entregar uma coisa, não foi entregue, o que foi feito? Foi feito um atentado. Tá? Então, este conceito, esta expressão, vocês podem encontrar em processos em fase de execução e é muito importante que você saiba do que está se falando. Então, atentado tem conceito jurídico, tá, pessoal? Então eu vou dizer lá, ó,
além dos previstos, tal, a violação do disposto quarto e sexto constitui ato atentatório à dignidade da justiça. Então, comete atentado, de acordo com o 77 do Código de Processo Civil, quem viola os dispositivos tais. Quais são esses dispositivos? Fraude, execução, se opõe maliciosamente, resiste injustificadamente. Então, coisas que são considerados atentatórios à dignidade da justiça. Então, o que é atentado, pessoal? É quando o juiz manda fazer alguma coisa, manda entregar alguma coisa, manda não fazer alguma coisa, o sujeito não cumpre. O que ele está fazendo? Ele está cometendo um atentado. Tá? O juiz obrigou lá na ação de família, no divórcio, que o ex-marido não chegasse a uma distância de 500 metros da casa da ex-cônjuge. Vem o sujeito, fica passando de carro na frente assim para ver como é que está a coisa. O que ele está cometendo? Está cometendo um ato de atentado. Tá? Eu só coloco isso porque é uma coisa bem relativa a este momento do processo que nós estamos tratando e que às vezes pode passar desapercebido, né? Atentado, né? O que é um atentado? Às vezes a gente pode levar para o lado mais popular, né, do conceito e passar desapercebido que efetivamente é um atentado juridicamente falando. Como nós estamos falando de obrigação de fazer, não fazer, coisas que devem ser realizadas ou não, tá? Atentado é quando a gente não cumpre aquilo que o juiz determina. Tudo bem? Assim, pessoal, bem especificamente, a multa. Né? Tem dentre as diversas formas que a gente tem para obrigar alguém a fazer alguma coisa, a mais eficiente, com certeza, é o atentado. Né? Isso vem do direito francês, que são aquela ideia dos astreintes. Né? É o mais eficiente. Né? Aquela brincadeira que a gente tem hoje muito comumente utilizada é que o bolso é a parte mais sensível e que pode ser mais facilmente atacada. Ok? Pode ser fixada quando? Na obrigação de fazer, não fazer, de entregar coisa, seja coisa fungível, seja coisa infungível. Então, eventualmente, a gente vai ter uma obrigação que vai descrever, tem que entregar aquele apartamento, é bem infungível. Mas posso mudar, pode ter situações de entregar um carro novo. Não interessa se o carro novo é esse ou é o do lado. Então, pode ser tanto com obrigação fungível ou infungível, que tem um bem certo ou não. Eu faço as traintes para quê? Para coagir, para tentar obrigar o sujeito a cumprir aquilo da forma mais objetivamente possível. Tá? Está previsto no artigo 139 do Código de Processo Civil, bem claramente, que o juiz pode determinar aquilo que ele entender necessário para assegurar o cumprimento judicial das ações. Dentro deste poder, né, medidas indutivas, coercitivas, mandatórias, superatórias, não, eu vou dizer que dentro desse poder de fazer tudo o que ele tem para que o processo atinja a sua efetividade, tá, eu coloco o direito de fixação de multas. Tá? Essa multa não é pena, essa multa é coerção, é tentar obrigar. Tá? Ela não é ele fez uma coisa errada, ele vai ser penalizado. Não é isso. Eu estou tentando fazer a multa com um sentido de coerção, fazer com que ele cumpra efetivamente o direito e não que ele seja penalizado porque ele não cumpriu. Tudo bem? Fixação da multa. Tá, não tem uma regra específica, pessoal. Então o juiz tem que usar da experiência dele, ver lá binômio, possibilidade, necessidade, situação, algo que seja realmente coercitível, né? Já vi, assim, pessoal, alguns problemas interessantes com relação à fixação de multas, que é quando o juiz vai lá e fixa uma multa num valor irrisório. Tá? Eu já tive pegar um exemplo assim, você sabe que eu trabalho bastante na área de trabalho, na área trabalhista, né? Então, nós tivemos um termo de ajustamento de condutas fixados com o Ministério do Trabalho. Né? Ele foi lá, fez a fiscalização na empresa, encontrou algumas irregularidades. Né? Eu acho que nesse caso o que eu estou pensando era com relação à contratação de menores aprendizes, que tem um limite lá, que a partir do número de funcionários tem que contratar alguns aprendizes, alguma coisa assim. E daí foi feito um termo de ajustamento de conduta. Interessante que aquele termo de ajustamento de conduta previu uma multa lá, digamos assim, R$4.000. E o que nós fizemos da conta? Que era muito mais barato ir lá e pagar os R$4.000, né, do que contratar aquele número de aprendizes que a gente tinha, porque era uma situação bem complexa, é uma empresa de construção, daí ia colocar os aprendizes aonde, fazer o quê, daí todo o risco, treinamento, condição, transporte, toda aquela coisa. O que nós achamos por bem?
não vão contratar ninguém, vamos pagar a multa e vamos tocar até a próxima fiscalização. Isso é correto? Não, isso é advogar, defender o direito do seu cliente, tá? Mas isso é um exemplo que não pode acontecer com a multa. Por quê? Porque a multa tem que ser razoável, tem que ser suficiente para coagir, tá? Então, se uma multa de R$ 4.000 é irrisória e vale a pena pagar a multa e continuar errado, a multa está errada. Tá? Mas foi fixado dessa forma e no caso específico do meu cliente era mais interessante pagar a multa do que cumprir o direito e a gente fez dessa forma. Ah, mas isso é uma barbaridade. Infelizmente, o direito permite que a gente atue dessa forma. E quando fixada a multa, ela tem que ser realizada com valor que realmente seja coercitivo, que ela seja proibitiva, que ela não impeça que aquilo aconteça, ao contrário do que aconteceu nesse exemplo, que foi, na verdade, um incentivo para que o direito continuasse sendo não cumprido. Pode ser de ofício, pode ser requerimento? Pode. No slide anterior nós colocamos lá, artigo 139, se eu não me falha a memória, o juiz tem direito de determinar tudo aquilo que ele acha necessário para que o direito seja cumprido. Tá? Então, o juiz tem direito de fazer isso de ofício. Pode ser requerido? Claro que pode ser requerido. O juiz também pode fazer isso na execução por título extrajudicial? Sim, com certeza pode. Tá? Por quê? Porque ele tem direito de aquilo que ele acha necessário para que o processo seja cumprido. No entanto, ele só vai fazer isso em título extrajudicial se as partes não tiverem feitos. Num contrato é comum, não fez tal coisa vai incidir uma multa. Então, se está prevista a multa no contrato feito entre as partes, o juiz não pode fixar outra multa, porque senão é bis in idem, duas vezes a mesma situação. Então, existe essa situação, existe esta previsão, existe a possibilidade só que não pode ser dúbia. Então, o juiz não vai fixar multa naquilo que já está fixado contratualmente entre as partes. Novamente eu coloco ali, não é punição, e sim é coerção. A multa que nós estamos falando aqui, os astreintes, é diferente daquela multa que está previsto lá no Código Penal, quando o sujeito pratica um crime e ele tem uma medida tal e ele tem que é multado por tal coisa. É diferente da infração de trânsito, quando você passa, faz alguma coisa errada e você recebe uma multa. Essa multa da infração de trânsito, essa multa lá no Código Penal, essas coisas, é porque você vai ser punido. Aqui nós estamos utilizando multa com outro fim, com outro objetivo. A multa aqui é para que não aconteça. Eu fixo a multa, se fazer isso, vai pagar tanto. Tá? Pois eu estou fixando antes daquilo ter sido praticado. Para quê? Para que o sujeito saiba e não faça. Tá? Então nós estamos colocando isso como um mecanismo para prevenir que o direito seja desrespeitado. Tudo bem? Vai reverter para quem? Vai reverter em proveito do credor. Sempre assim, pessoal? Não, não necessariamente. Se vocês pegarem, por exemplo, a regra é essa, no processo civil a regra é essa. Eventualmente você vai ter alguma situação lá no Código de Defesa do Consumidor, algumas situações onde não se encontram todos os consumidores, não executam, e daí é possível que o Ministério Público execute alguma coisa e isso se reverta para um fundo de amparo ao consumidor. Mas isso é uma exceção à regra, e talvez não seja essa multa que nós estamos falando aqui no processo especificamente. Tá? Mas a regra da lei é bem objetivo, dizendo que essa multa, por mais que ela seja um mecanismo de tentar prevenir que o direito seja desrespeitado, né, ela é coercitiva e não punitiva, ela vai reverter-se sim em prol do credor. Momento de fixação. Obviamente, primeiro eu tenho que dizer qual é a obrigação e depois fixar a multa. Tá? Não tem multa fixada antes. É diferente da infração de trânsito. A infração de trânsito diz assim: quem ultrapassa a velocidade X vai receber uma multa de tanto. Antes de existir a infração, né, já existe uma multa prevista para aquilo. Aqui é diferente. Você primeiro vai fixar a obrigação, se o sujeito incorrer naquilo, daí você tem a multa fixada. Pode ser em qualquer fase do processo, pode ser lá no começo, quando você pede alguma coisa inicial, pode ser na sentença, pode ser no meio do processo, quando alguma coisa vai ser necessária. Então não existe uma forma específica com relação a isso, pessoal. Nós vamos fazer e pronto.
Hum. É, uma observação interessante ali, na obrigação por quantia certa, o juiz deve valer da multa quando os outros mecanismos não funcionarem, tá? Puxa vida, não consegui achar patrimônio, não consegui não sei o que, não teve outras formas de fazer. Então, naquele caso de execução por subrogação, eu posso aplicar multa. Quando os outros mecanismos, quando as outras formas de fazer e ir atrás do dinheiro não dá certo, eu posso fixar alguma multa. Mas é o último caso, tá? Cobrança, pessoal. Tá? O artigo não, a súmula 410 do Supremo Tribunal de Justiça diz que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para que a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Então, obviamente que o sujeito vai ter que ser intimado. Primeiro, ser intimado para que comece a contar o prazo, né? E segundo, não cumpriu, fez tudo, entrou com a cobrança da multa, vai ter que ser intimado novamente. Não existe nada automático. Tá? Pode ser provisória? Sim, pode ser provisória. Tá? E na impossibilidade da execução específica, posso converter em perdas e danos? Posso. Posso acumular o valor da conversão em perdas e danos e da multa? Posso. É exceção à regra? Sim, mas eu posso fazer. Então, estou atrás de uma coisa, não consigo pegar aquela coisa? Não, né? Então, imagine, estou atrás da entrega de um bem. Bem não, o que o juiz faz? Fixa uma multa para que o bem seja entregue. Chega num tempo, aquele bem não é entregue e daí é convertido em perdas e danos. E daí o que eu tenho direito? Eu tenho direito à multa que o sujeito incorreu e também àquilo que foi convertido em perdas e danos. Soma as duas coisas? Acumula? Sim, acumula. No entanto, pessoal, como ela é uma ferramenta, ela é um instrumento do magistrado para que a gente busque o cumprimento do negócio, ela pode ser reduzida, pode ser alterada. Às vezes isso pode parecer assim, puxa vida e tal, mas às vezes o juiz fixou lá uma multa de R$ 500 por dia, ficou um ano sem cumprir aquele negócio, vai gerar um valor assim absurdo, extremamente alto, complicado. O juiz pode rever isso? Pode, pessoal. Infelizmente, assim, às vezes parece injusto, mas o juiz pode rever essa situação. Tem posicionamentos bem claros com relação a isso, tá? Então, existe o direito a receber isso, isso vai se reverter para aquele sujeito que está executando, no entanto, não está integrado ao patrimônio dele de uma forma líquida, assim como o direito previsto no título. Então, pode ser reduzido? Pode. Por quê? Questão razoável, questão de coisas lógicas, tá? Pergunta bem clara, né? A multa pode ser limitada pelo valor da obrigação principal, então o sujeito deve 1.000, posso ter 1.500 de multa? Aí nós temos uma colocação assim, a lei civil estabelece que cláusula penal não pode ultrapassar o valor da obrigação. Então não? Não quer dizer nada. Por quê? Multa não é cláusula penal. Se não é cláusula penal, não existe esse limite. Então a multa não pode ser maior que o valor principal? Pode ser maior que o valor principal, pode chegar a valores bem maiores que isso. Por quê? Porque a lei limita pena ao valor principal e não multa. Multa não é pena. Logo, é uma vantagem que ela não seja considerada pena. No entanto, o magistrado pode sim limitá-la a valores razoáveis. Tá? E eles fazem isso. Tá? Você viu, passou tempo, chegou a um valor muito alto, tal, o magistrado tem o direito de fazer esta alteração, de fazer este ajuste. Tudo bem, pessoal? Bom, nesta situação, pessoal, eu gostaria de dizer para vocês assim, tem um caso bem que me marcou bastante, que foi a seguinte situação. Talvez eu já tenha mencionado para você, porque a gente tem sempre casos emblemáticos e eventualmente a gente busca falar das mesmas coisas, eu me acho muitas vezes repetitivo no que eu comento, tá? Mas eu tive um caso, pessoal, que foi assim, era um contrato de seguro que existia em função de um acordo sindical, se não me engano, ferroviários. Tá? Então, o contrato de seguro previa, não era ferroviário, era a Copel. Tá? Então, a Convenção dos Trabalhadores previa um contrato de seguro X e a seguradora foi alterada por algum motivo. Quando houve alteração da seguradora, pessoal, houve uma mudança no valor de garantias. Tá? E o sindicato entrou com uma ação pedindo para que aquele contrato de seguro fosse revertido para o valor correto.
E quando foi feito isso, digamos, era seguro, era sei lá qual era o valor do seguro, daí o tribunal entendeu, né, o juiz em primeira instância entendeu, o tribunal manteve, que ia ter uma pena aí de tipo R$ 500 por dia por segurado, enquanto não fosse restabelecido ao valor correto. Tá? Qual é o problema? O problema é que não foi cumprido de imediato, foi para o tribunal manteve, todo mundo manteve, e para chegar até lá o Tribunal Superior, onde isso chegou, levou mais ou menos uns 5 anos. Daí você diga, não, mantenha a multa 5 anos, né? Cada um dos segurados, que eram todos os funcionários da Copel no Paraná. Um valor astronômico. Né? Então girou lá. Eu entrei com ação assim, com tipo R$ 200 mil por funcionário. Por quê? Porque estava previsto aquilo e o processo gerou uma multa absurda. Chegou uma situação em que ninguém queria nem saber do valor do seguro, porque o valor da multa era muito, muito mais alto do que o valor do seguro. Entramos com a execução, chegou lá no tribunal, o tribunal foi lá, não, o valor é absurdo, é muito alto, reduzo para R$ 5.000. Puxa, mas era 200, reduziu para 5. Isso é correto? Infelizmente, pessoal, por mais que gere aquela expectativa, e a gente tem que ser sincero assim, que não seria justo cobrar valores absurdos dessa forma, tá? Houve a redução, e o que entende-se é que essa redução, que esse, digamos assim, trazer para valores razoáveis, é uma coisa que se pratica e que se entende por direito. Tá? Então, esta é a prática, assim que se faz, e infelizmente é um direito que a parte tem, mas é um direito limitado. Então a gente tem que entender que a fixação da multa tem que ser razoável. Tudo aquilo que é mínimo demais, tudo aquilo que foge à proporcionalidade, ele pode ser revisto e inclusive essas multas, então não vão ficar louco achando que o cliente vai ficar rico por causa do valor de uma multa, porque isso não vai acontecer. Tudo bem? Então é isso, pessoal. A ideia era falar um pouquinho dessa execução específica, que é dar ao credor aquilo que ele tem direito, de acordo com o que está colocado no título, como se fosse realizado no momento previsto no título, tá? E tentar resolver a obrigação da forma mais objetiva possível, sempre dando preferência àquilo que está previsto no título e, em último caso, às perdas e danos. Tudo bem, pessoal? Então, falando de execução específica, o que eu queria deixar claro com vocês era isso. Tudo de bom, um grande abraço.